Olá, turminha, sétimo 1, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, todos tranquilinhos. E a gente começa hoje, então, um novo assunto aqui no nosso conteúdo, que é a botânica. Botânica é o ramo da biologia que estuda as plantas. Todos os aspectos da planta, com a morfologia. Morfologia significa a forma, os formatos dela. A gente estuda a fisiologia, ou seja, a forma como essas plantas, o funcionamento delas, né? Então, e isso envolve os órgãos, a reprodução, a alimentação, tudo que for relacionado à vida das plantas é estudado aqui nesse ramo da biologia chamado botânica, onde a gente está entrando nele agora. Voltando ali no que a gente falou sobre biogeografia. Você já sabe, então, que as plantas elas estão em praticamente todos os locais do mundo, quase todos os biomas, todos os ecossistemas têm plantas praticamente, com pouquíssimas exceções, como desertos e áreas polares, que ainda podem ter uma ou outra planta ali. Mas, fora isso, as plantas estão localizadas em quase todo o ecossistema. Quase todo local para onde você olha, você vai ver alguma vegetação, tá? Seja ela natural ou seja plantada pelo homem, certo? Mas ela está presente em todo lugar. Então, a partir dessa aula agora, a gente vai passar a estudar com mais detalhes essas plantas, ok? Primeiro, vamos falar sobre as células das plantas, que elas têm algumas estruturas exclusivas, ou seja, estruturas que estão presentes na célula das plantas, mas que não estão em outras células, animais ou de bactérias ou de fungos, tá? Então, as células das plantas elas têm muitas similaridades, muitas semelhanças com as nossas células, com as células animais. Mas tem algumas estruturas que só as células vegetais têm, só as células de plantas têm. Então, a gente vai agora fazer um apanhado dessas estruturas que estão presentes apenas nas células de plantas. Uma delas é a parede celular celulósica, ou seja, a parede celular que tem celulose na sua composição. A parede celular com celulose, ela tem duas camadinhas assim e a celulose no meio. E o que é a celulose? Ela é uma substância que ela dá maior resistência, maior dureza para essa parede celular. Então, a parte interior da célula das plantas ela está protegida porque a parte que a envolve, que é a parede celular, ela é mais dura. Então ela tem essa proteção que serve não só para proteger o interior da célula, mas também para dar sustentação à própria planta. Se não tivesse a celulose nas paredes celulares das plantas, o tronco de uma árvore não seria duro daquele jeito e uma árvore não poderia ficar em pé, certo? Então, são praticamente todas as células que têm celulose, porém, algumas delas têm uma quantidade maior de celulose, que são as partes mais duras das plantas, outras têm uma quantidade menor. E a celulose, que só está presente nas células vegetais, ela tem um papel importante na nossa vida, porque é da celulose que se faz o papel. Tá? Então, a matéria-prima do papel, você sabe que a gente já sabe que são árvores, são troncos de árvores, só que mais especificamente o principal que é retirado dali dessas árvores é a celulose que está ali. Essa celulose que é utilizada para fazer o papel, tá? E a maior parte das indústrias de papel, pelo menos no Brasil, utiliza eucaliptos. Por que os eucaliptos são, são árvores que a maior parte dela é tronco, é caule. Então ali tem bastante celulose. O caule é a parte mais dura, é onde mais tem celulose, tá? E a celulose, ela só existe nas plantas, ok? Uma outra estrutura que só tem nas células vegetais é o vacúolo de suco celular. O que é vacúolo? Vacúolo é um vácuo
Vácuo é um espaço vazio, um espaço onde não tem nada. Vacúolo é um diminutivo de vácuo. Então, é um pequeno vácuo dentro da célula, um pequeno espaço vazio dentro da célula, onde a célula armazena algumas substâncias, como água, sais minerais, e o conjunto dessas substâncias é chamado de suco celular. Por isso, esse vacúolo é chamado vacúolo de suco celular, ok? E esse armazenamento em células vegetais ocorre em algumas outras estruturas, como o retículo endoplasmático, em células animais, perdão. Em células animais, esse armazenamento ocorre em outras estruturas, por exemplo, o retículo endoplasmático. Na célula vegetal, essas substâncias que a célula vai precisar mais à frente, precisa armazenar, é armazenada no vacúolo de suco celular. E por último, a outra estrutura que só tem em células vegetais são os cloroplastos. Cloroplastos, na verdade, ela não é uma estrutura na célula. O cloroplasto é um tipo de célula. Os cloroplastos são as células que têm clorofila. Células clorofiladas significa células que têm clorofila. E elas têm função na fotossíntese. Sem a clorofila não ocorre fotossíntese. E a clorofila está nos cloroplastos. Os cloroplastos e a clorofila dos cloroplastos é o que dá a coloração verde às plantas, tá? Se não são os cloroplastos, a planta não seria verde. Então, em células de caule, por exemplo, no caule, que geralmente tem outra cor, é um marrom, pode ser um marrom mais claro, mais escuro, não tem cloroplastos no caule, tá? Cloroplastos estão em sua maior parte nas folhas. Por quê? Até porque são as folhas que fazem a fotossíntese. Um caule e uma raiz não faz fotossíntese, ok? Então, a celulose na parede celular, o vacúolo de suco celular e os cloroplastos são exclusivos das plantas. Eu devia ter falado no início da aula, mas esqueci, lembrei agora. Como eu não vou mostrar muitas ilustrações para vocês nessa aula aqui, eu não preparei muitas ilustrações aqui na apresentação, eu vou pedir que vocês peguem a apostila e abram lá no capítulo 4 para vocês poderem acompanhar o que a gente vai falar aqui com ilustrações que tem no LDI, tá? Porque eu não preparei ilustrações aqui exatamente para vocês irem olhando no LDI, tá? Então a gente vai ter ilustrações, inclusive, dessas estruturas que a gente está falando, tá? Então acompanhem essa aula online junto com o LDI na mão, tá? Seria legal. Vamos lá. Características gerais das plantas, então. O que são as plantas? O que caracteriza algo como o que caracteriza um ser vivo como uma planta, como um vegetal? Em primeiro lugar, elas possuem a principal característica é a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Isso a gente já sabe desde o ano passado, ali no sexto ano a gente falou bastante através da fotossíntese. Então, a fotossíntese é um processo químico através do qual as plantas produzem o seu próprio alimento. Então, como a gente já falou algumas vezes, aquela liberação de oxigênio na atmosfera, a retirada de gás carbônico que acontece na fotossíntese. Na verdade, o objetivo da planta não é limpar o ar, não é jogar oxigênio no ar e tirar gás carbônico. Não, o objetivo da planta com esse processo é ela produzir o alimento dela. A planta ela não busca alimento em outro lugar. Ela busca no solo água, sais minerais, mas isso não é alimento. O alimento da planta ela produz através da fotossíntese. Por isso as plantas são seres vivos chamados de autótrofos. Autótrofos são seres vivos que produzem seu próprio alimento. Os seres vivos que não produzem seu próprio alimento, como nós, por exemplo, são seres heterótrofos. E presta atenção, você ir na cozinha, cozinhar e fazer sua comida lá, isso não é produzir o seu próprio alimento.
Você continua sendo um heterótrofo se você prepara se você planta a sua comida, se você prepara a sua comida no fogão, se você compra a sua comida no iFood. Não importa, nada disso te transforma num ser autótrofo. Você não produz o seu próprio alimento, tá? Não importa de que forma você obtém o seu alimento, mas você não o produz. Então a gente é heterótrofo, todos os animais, ok? Falando de fotossíntese, vamos dar uma relembrada rapidinho nela. Para fazer a fotossíntese, as plantas usam gás carbônico, água e luz solar. Onde estão o gás carbônico, a água e a luz solar? A luz solar vem em forma de radiação, o gás carbônico está na atmosfera e a água não é a água da chuva. A água que a planta utiliza na fotossíntese, ela vem do solo. A raiz absorve do solo e leva até as folhas e lá é feita a fotossíntese. A água que cai da chuva em cima da planta não é utilizada para fotossíntese, ok? Então, as plantas utilizam gás carbônico da atmosfera, água que vem do solo e luz solar que vem com radiação. Com isso, a planta produz glicose, que vai ser o alimento dela. A glicose é um açúcar que será o alimento da planta e ela libera oxigênio para o ambiente externo. Por que libera oxigênio? Porque ela vai pegar o gás carbônico, CO2, o gás carbônico que tem carbono e oxigênio, vai juntar isso com as moléculas de água. Isso, mas ali do gás carbônico, ela só vai utilizar o C. O gás carbônico é o quê? CO2, uma molécula de um átomo de carbono para dois de oxigênio. A planta só utiliza o átomo de carbono. Esse átomo de carbono vai se ligar nas moléculas de água. E o átomo de oxigênio, que está no CO2, é liberado de volta para a atmosfera, tá? Então, a planta pega o gás carbônico, usa o carbono e devolve o oxigênio. E esse carbono vai fazer o quê? Vai produzir glicose, que vai ser o alimento da planta, ok? E o oxigênio ela devolve. Isso aí a gente já sabia do ano passado, a gente já havia conversado bastante sobre isso quando vocês estavam no sexto ano. Aí, outra característica da planta é a classificação delas. O que é a classificação? Que filo, classe, ordem, família, gênero, espécie a planta pertence. Então, por exemplo, nós não somos plantas, mas a gente tem uma classificação, a gente está no filo dos cordados, na classe dos vertebrados, na ordem dos primatas, tá? Então, a gente tem todas essas classificações, até o nosso gênero espécie, o gênero Homo, espécie Homo sapiens. A planta também ela é classificada exatamente da mesma forma. Filo, classe, família, ordem, gênero, espécie, tudo isso também tem nas plantas, tá? E como é feita essa classificação? A gente olha se a planta tem ou não diversas estruturas, como, por exemplo, os vasos condutores de seiva, e outros órgãos vegetais, como flores, frutos, sementes. Algumas plantas têm, outras não. Para isso, para essa classificação das plantas, é utilizada uma chave de identificação, que é um documento bem antigo, que está sempre sendo atualizado, mas que lá tem ali, a planta tem tal coisa? Tem, então vai para a página tal. Lá tem outra pergunta, a planta tem tal estrutura? Tem, vai para outra. Aí ela tem quatro, a flor, tem flor? Tem, vai para a página tal. Aí lá na flor, tem 4 pétalas, 8 pétalas, 6 pétalas. Dessa forma, de acordo com cada característica, se chega à identificação da planta, tá? Então, toda a identificação não é feita com base na fisiologia da planta e apenas da morfologia, ou seja, ela tem essa estrutura, ela não tem essa estrutura. Se tem, quais as características dessa estrutura, como ela é. Ela é assim, ela é daquele jeito, ela é daquele outro jeito. Dessa forma, a gente acaba classificando as plantas, tá? E com base nessas classificações, inicialmente, as plantas são divididas em 4 grupos.
Depois, dentro desses 4 grupos, existem outras divisões, mas a classificação primária é em 4 grupos de planta: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E nós vamos estudar cada grupo separadamente daqui em diante. Nessa aula aqui, nessa aula de hoje, a gente vai estudar briófitas e pteridófitas. E na próxima, a gente vai para gimnospermas e angiospermas. Ok? Então, é isso. Hoje, então, a gente vai falar sobre briófitas e pteridófitas, que são os grupos menos desenvolvidos de plantas. Morfologicamente, o que é morfologicamente? Mais uma vez, a morfológica é a parte de aparência, de forma, tá? Então, morfologicamente, as diferenças para a maioria das plantas conhecidas é, no caso das briófitas, não tem vasos condutores de seiva. E nas pteridófitas, elas já têm os vasos condutores de seiva, mas não tem semente, certo? A maioria das plantas que a gente conhece tem semente. Briófitas e pteridófitas não tem. E as briófitas, além de não ter semente, elas também não têm os vasos condutores. Mas o que são esses vasos condutores? Vamos lá. Vasos condutores de seiva, eles conduzem seiva até as folhas e também das folhas de volta para o resto da planta. Então, a raiz absorve essa água e os sais minerais, leva até as folhas. Nas folhas é feita a fotossíntese e aí volta outro tipo de seiva que contém o alimento das plantas, que contém a glicose, que vai ser distribuída para todas as partes da planta. A glicose é produzida, mas ela não na folha, mas ela não pode ficar só na folha, ela precisa ser distribuída. E ela é distribuída pelos vasos condutores, menos nas briófitas, porque as briófitas não têm vasos condutores, tá? Então, a seiva que vem do solo para cima, ou seja, aquela água com sais minerais que é absorvida no solo pela raiz e é levada pela folha, ela é chamada de seiva bruta. E aquela seiva que depois que ela já tem a glicose, que ela já tem o alimento e ela vem para baixo, a gente chama de seiva elaborada. E todas elas são conduzidas através dos vasos condutores de seiva, tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada. Aí tem diferença nos vasos? Tem. Os vasos que conduzem a seiva bruta, ou seja, a seiva que vai de baixo para cima, a gente chama de xilema, e no caule ele costuma estar na parte mais interna. E o vaso condutor que conduz a seiva elaborada, ou seja, de cima para baixo, a gente chama de floema, e no caule ele costuma estar na parte mais externa. Aí a gente até conversou outro dia, a gente falou sobre o látex, que é tirado da seringueira, onde o seringueiro vai lá e faz um corte no caule e tira aquele suco branco da folha. Aquele suco branco é exatamente a seiva elaborada. E como ele conseguiu retirar aquilo? Ele no processo de fazer aquele corte no caule, ele corta o floema, ou seja, ele corta o vaso condutor que conduz a seiva elaborada. E aí essa seiva vai vazar. E aí ele recolhe aquela seiva e vai levar embora, que aquela seiva será utilizada para fazer borracha. Tá? Aquela seiva é o látex. Existe em qualquer planta, praticamente toda planta tem a sua seiva elaborada, mas para fazer borracha tem que ser daquela árvore especificamente, da seringueira, certo? Então, os vasos condutores são as estruturas que conduzem a seiva bruta de baixo para cima, e lá depois a fotossíntese, a seiva elaborada, aí vem de cima para baixo, ok? Sem esses vasos condutores, porque as briófitas não têm esses vasos condutores. Atenção,
Mais uma vez, estamos falando hoje de briófitas e pteridófitas. As pteridófitas têm vasos condutores. As briófitas são as que não têm. Então, se as briófitas não têm vasos condutores, como que a água é conduzida através da planta? Ela é conduzida de uma célula para outra, ou seja, a água entra numa célula, dessa célula ela sai e entra na próxima, dali ela sai e entra na próxima. É dessa forma que é feita essa condução de água. Então, ela é muito, muito, muito mais lenta. Dá um exemplo. Vamos fazer uma comparação. É como se tivesse uma rua com casas dos dois lados. A planta que tem o vaso condutor, você anda pela rua. As pessoas andam pela rua diretamente. E nas que não tem o vaso condutor, não tem aquilo ali, as pessoas teriam que ir de casa em casa. Entra numa casa, sai, entra na próxima casa, sai. Então é muito mais lenta, tá? Então essa água, essa seiva bruta para chegar da raiz até lá em cima nas folhas iria demorar muito mais. Até essa seiva bruta chegar lá, aquela folha já ressecou e morreu. Então, o que acontece? As briófitas, por causa da ausência de vasos condutores, elas não podem ser plantas de grande porte. As briófitas são todas pequenininhas, certo? E é exatamente por causa disso, por causa da ausência de vasos condutores, e por isso a distribuição da água e dos nutrientes é muito lenta. Elas não podem ser grandes, porque aí essa água não vai chegar a todas as partes da planta em tempo hábil, certo? Então, as briófitas são pequenas. Voltando a falar agora de briófitas e pteridófitas, nenhuma das duas tem sementes. Elas não tendo sementes, a reprodução delas também é um processo diferente das plantas que a gente chama de plantas superiores, são as mais desenvolvidas, angiospermas e gimnospermas, tá? Elas não têm sementes, então ela tem uma reprodução diferente. A gente vai falar um pouquinho ainda nessa aula mais à frente sobre a reprodução nessas plantas. Vamos falar agora especificamente sobre as briófitas só. Vamos deixar a pteridófita de lado para falar daqui a pouco e falar só sobre as briófitas. Os tipos mais conhecidos de briófitas são os musgos. E aí, como eu disse para vocês, estarem com o LDI na mão, lá na página 28 do seu LDI, você vai ter fotos ali de musgos, tá? De briófitas, ok? Mas é um exemplo de folha de briófita que a maioria de vocês conhecem, são as mais conhecidas, os musgos, tá? Então, como eu estava dizendo agora há pouco, se não tem vasos condutores, a água tem que ser transportada de uma célula para outra. Então, as briófitas elas só podem se desenvolver em ambientes extremamente úmidos. Por quê? Quando tem muita umidade, fica mais fácil essas células absorverem água. Quando tem muita água, é mais fácil ela absorver um pouquinho. Se ela vive num ambiente que tem pouca água, já tem pouco, e ainda ela tem que fazer isso de célula a célula, não dá certo, ela não consegue sobreviver, tá? Então você já deve ter visto musgos, vocês sabem que o musgo está sempre associado à umidade. E é exatamente por que é a umidade. Por que precisa da umidade? Pela falta de vasos condutores, tá? O excesso de umidade ajuda a absorção dessa água pelas células, ok? E, mais uma vez, são sempre pequenininhas também pelo mesmo motivo, a falta de vasos condutores. Então, você imagina uma floresta tropical. Ela tem muita chuva e muita sombra, porque tem muitas árvores altas, com copas grandes. Então, lá na parte de baixo, é muita sombra. E um lugar com muita sombra e muita água, porque chove muito, vai ficar úmido, tá?
não vai pegar muito sol, porque as copas das árvores tampam, e cai muita água porque chove o tempo todo. Então fica bem úmido ali embaixo. Essa umidade é retida ali. Então é muito comum o crescimento de briófitas nas florestas tropicais, tanto no solo quanto nos troncos das outras árvores. Não lá no tronco, até tem na parte mais alta do tronco, mas é principalmente na parte mais baixa do tronco. Por quê? Quanto mais para baixo, quanto mais perto do solo, é maior a umidade. E você já sabe que quanto maior a umidade, é melhor para a briófita se desenvolver, certo? Então, o ambiente melhor para o desenvolvimento das briófitas são as florestas tropicais, é o melhor bioma para elas, tá? Pela pouca incidência de sol na parte de baixo e pela alta incidência de chuva. Se ficar muito tempo sem chover, as briófitas não vão mais conseguir sobreviver ali. Vamos falar um pouco agora sobre as pteridófitas. As pteridófitas, você já tem espécies que já estão mais presentes no seu dia a dia, como samambaias, avencas e xaxins. Quase todo mundo tem uma samambaia em casa. Se não tiver na sua casa, tem na casa da avó, na casa da tia, na casa da vizinha, mas todo mundo conhece, desculpa, todo mundo conhece uma samambaia ou uma avenca. Esse tipo de planta se chama pteridófita, ok? E as pteridófitas, a gente já falou antes que elas têm vasos condutores de seiva. Então, por isso, elas já são maiores do que as briófitas. Onde estão esses vasos condutores de seiva? São aquelas estruturinhas que saem da terra, aqueles tubinhos, e que vai pelo aquelas formam aquelas nervuras no meio das folhas. Em qualquer tipo de planta, aquela nervura que tem no meio da folha é sempre vaso condutor. Se você quebrar aquilo ali, sempre vai sair um suquinho, um líquidozinho. Aquele líquidozinho é seiva. Pode ser seiva bruta, pode ser seiva elaborada, mas aquela nervura de folha sempre é vaso condutor. Tá? Como elas têm vasos condutores, já não tem mais tanta dependência assim da umidade do ambiente. Já não, já não tem tanta dependência da água. Daí elas podem, então, sair um pouco das regiões que são extremamente úmidas e atingir outras regiões que, sim, precisa ter uma certa umidade, mas não necessariamente precisa ser muito úmida como as briófitas precisam, tá? Isso aí você, então, voltando lá na biogeografia, com essas características, essas plantas, as pteridófitas conseguem ter uma maior distribuição geográfica. Por quê? Elas não precisam ter água ali do lado, tá? E aí os estudos de biogeografia, de geologia, de paleontologia indicam que as primeiras florestas do nosso planeta, elas eram quase que exclusivamente formadas por grandes samambaias. Então, por quê? Porque as plantas superiores, angiospermas e gimnospermas, vieram depois. Então, no início, as primeiras florestas eram só samambaias e um pouco ali de briófitas, talvez, na parte que tinha mais água, mas a grande maioria eram samambaias ou pteridófitas, samambaias e avencas, tá? Então, as florestas inicialmente no nosso planeta era isso. Por quê? Porque as pteridófitas desenvolveram vasos condutores e com isso elas diminuíram a sua dependência da água. Elas puderam sair de perto da água e buscar novos ambientes. E em muitas pteridófitas, o caule você não vê. O caule ele é subterrâneo, é debaixo da terra. E ele é chamado de rizoma. E do caule saem as raízes e as folhas. E a gente vai ver isso agora na próximo slide aqui, ó. Tá? Olha aqui. Você tem lá na parte de baixo o rizoma, tá? Assim, né, horizontal, que ele fica debaixo da terra. Aqueles pequenos
pelinhos, tipos de pelinhos que saem do rizoma, aquilo ali é a raiz. Então aquela parte grande da samambaia que está embaixo da terra, não é a raiz, é o caule, chamado de rizoma. A raiz, ela começa ali no rizoma e desce um pouquinho mais. As raízes são pequenas, o que é grande é o caule, tá? E dali sai o vaso condutor, que já faz parte da folha. Então, tudo numa samambaia, tudo que é visível na samambaia é folha. Caule e raiz, porque vejam só, a gente tem 6 órgãos vegetais: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. As pteridófitas, elas não têm flor, nem fruto, nem semente. O caule e a raiz estão embaixo da terra. Então, a única parte da pteridófita que a gente vê é a folha. Tá? Então, uma samambaia que você tem em casa ou que você veja por aí, tudo que você vai ver dela é folha. O caule está embaixo da terra, a raiz está embaixo da terra. Flor, fruto e semente, ela não tem. Correto? Vamos falar então agora um pouco sobre a reprodução. São 2 formas de reprodução nas briófitas e pteridófitas. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Primeiro a gente vai falar sobre a reprodução sexuada. Então, já dissemos que pode ocorrer de 2 formas. Na reprodução sexuada, os gametas masculinos são colocados na água e a água leva esses gametas masculinos a encontrar os gametas femininos que também são colocados na água. Então a planta coloca os 2 gametas na água, tanto masculino quanto feminino, e a água promove esse encontro dos 2, tá? Mas o que é gameta? A gente não falou sobre gameta, nem esse ano, nem no ano passado. A gente vai falar melhor sobre isso aí, explicar melhor o que é gameta, possivelmente no 8º ano, mas ainda no 7º a gente vai falar, porque a gente vai falar sobre reprodução nas angiospermas e gimnospermas. Mas vamos dar uma pequena demonstração aqui do que é gameta. O gameta, então, elas são células sexuais dos seres vivos. E essas células sexuais, elas se fundem por um processo chamado de fecundação. Então, os gametas não são células sexuais das plantas, são de todos os seres vivos. Nós, seres humanos, também temos gametas. Gameta masculino, gameta feminino. Certo? Gameta masculino e gameta feminino. Na verdade, as células sexuais, no nosso caso, elas podem ser masculinas ou femininas, mas as mulheres, elas só têm célula sexual feminina. E os homens eles têm a célula sexual feminina e masculina. Então, esses cromossomos, quando eles se juntam, eles podem formar um novo ser masculino ou feminino, certo? Mas isso aqui a gente vê mais para frente, não é tão importante agora. O importante é vocês saberem que gametas são as células sexuais de todos os seres vivos. E na fusão de 2 células sexuais, a gente chama esse processo de fecundação. E a fecundação é o primeiro passo para a geração de um novo ser vivo, ok? E a reprodução assexuada, como que ela acontece? Ela não depende de 2 plantas. A reprodução assexuada, ela acontece com uma planta se reproduzindo sozinha. E ela também não depende de gametas femininos ou masculinos. Não precisa ter gameta e nem precisa ter 2 plantas. Então, o que acontece? Essas plantas, tanto as briófitas quanto as pteridófitas, na fase de reprodução assexuada, elas desenvolvem esporos. Os esporos, pela ação do vento ou da água, ou seja, quando bate um vento ou uma chuva, derruba esses esporos, eles caem no chão. E quando eles caem no chão,
eles germinam e geram uma nova planta, sem precisar de fecundação. Tá? Bastou cair no solo e ele se desenvolve. Ok? E o que são os esporos? Eu já falei isso para vocês também. Numa samambaia, a parte de trás da folha tem umas bolinhas meio marrom ali. Aquelas bolinhas são os esporos. Uma bolinha daquela caindo na terra vai gerar uma nova planta igual a que a gerou, certo? Nesse caso, a planta ela vai ser idêntica à planta que a originou, certo? Então, na reprodução sexuada, gameta masculino, gameta feminino, cai na água, a água promove esse encontro, ocorre a fecundação, gera uma nova planta. E na assexuada, só que já tem o esporo caiu no chão e gerou uma nova planta. Só que aí nós temos uma coisa chamada alternância de gerações. E o que é alternância de gerações? Significa que nas briófitas e nas pteridófitas o processo de reprodução ele é alternado. Alternado como? A reprodução sexuada, a reprodução assexuada. Sexuada, assexuada. Sexuada, assexuada. Então, quando a planta ela tem os gametas, o masculino, tanto masculino quanto feminino, ela vai derrubar esse gameta na água, vai realizar, esse gameta vai fazer a fecundação, um feminino com o masculino, eles vão fazer a fecundação, e isso é a reprodução sexuada. Só que aí, pessoal, presta atenção agora que isso é importante. Quando é feita a reprodução sexuada, a nova planta que vai nascer, ela não vai fazer a reprodução assexuada, porque ela não vai ter gameta, ela vai ter os esporos. Tá? Então, quando a planta tem os gametas se juntam, fecundam e geram uma nova planta. E essa nova planta, ela não vai ter o gameta, ela vai ter os esporos. E aí, como que é os esporos mesmo? É o que a gente acabou de falar. Os esporos caem no chão e geram uma nova planta. Só que aí, essa nova planta, ela não vai ter esporos de novo, ela vai voltar a ter gametas. Certo? Então, é isso que acontece. Uma geração tem gametas, faz reprodução sexuada. A próxima tem esporos e faz reprodução assexuada. A outra vai ter gameta, reprodução sexuada. A outra vai ter esporos, reprodução assexuada. E é sempre assim. Cada geração vai se reproduzir de uma forma. Isso é chamado alternância de gerações. Tá? Então, mais uma vez para vocês entenderem. A planta tem gametas, gameta masculino e gameta feminino. Os gametas vão se juntar, fazer a fecundação. A fecundação gera um indivíduo que não vai ter os gametas, vai ter os esporos. E aí, esses esporos, lembra quando tem esporo, é reprodução assexuada. O esporo caiu na terra e gerou uma nova planta. E essa nova planta, ela não vai ter esporo, ela vai ter gameta e vai reproduzir sexuadamente. Só que aí os descendentes dessa geração não vão ter gameta, vão ter esporos e vão se reproduzir assexuadamente. E daí, assim por diante. Esse processo é chamado alternância de gerações. E por que isso acontece? Por causa de diferenças nos processos de divisão celular. A divisão celular acontece de formas diferentes, mas não é um assunto para ser abordado agora. É um assunto para bem mais adiante, tá? Então, mas acho que essa figura mostra bem aqui a alternância de gerações. Então, você tem ali, na parte de cima, um organismo diploide, vai sofrer a meiose e vai ter os esporos. Depois a gente vai ter um haploide e vai ter os gametas. Então, uma geração tem esporos e a outra tem gametas. E você está vendo ali que uma faz mitose e outra faz meiose espórica. O que são mitose e meiose espórica? São exatamente aqueles processos de divisão celular
que diferenciam uma geração da outra e que a gente não vai entrar em detalhes agora. Então, essa ilustração aqui é só para mostrar a alternância de gerações, que uma tem gameta e a outra tem esporos, depois é gameta, depois esporos. E ela mostra mitose e meiose espórica, que são os tipos de divisão celular que eles fazem, que é isso que diferencia uma geração da outra, tá? Mas que nós não vamos explicar nesse momento esses processos, ok? É só para vocês entenderem por que acontece a alternância de gerações. E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje e eu não vou pedir atividades. Por quê? Na próxima aula, a gente vai falar sobre angiosperma e gimnosperma, sobre polinização, dispersão e os órgãos vegetais. E depois, aí sim, nessa próxima aula, eu peço as atividades. Essa aula de hoje, então, era só para vocês assistirem, prestarem atenção e aprender bem. E ao final da próxima aula, eu vou pedir as atividades para vocês. Ok? Então era isso por hoje, pessoal. Se cuidem, eu vou tomar uma água, que a minha voz já tá, minha garganta já está pedindo arrego aqui. Mas se cuidem, eu já devo soltar a próxima aula logo, tá? Continue se cuidando em casa, saia só de máscara, lava a mão, usa álcool gel, evita contato com alguém que esteja com sintoma da Covid. Mesmo de máscara, evite contato. Se alguém estiver com sintoma, se tiver sintoma, procure o serviço de saúde. Não vamos deixar essa pandemia atingir todo mundo. A gente consegue escapar dela se a gente tiver cuidado, tá bom? Um beijo para todos, se cuidem e até a próxima aula que deve sair rapidinho. Tchau, tchau.